Tem três frases que você muito provavelmente já disse depois de fazer uma prova de linguagens. Saiu da prova e já falou, nossa, tinha um monte de questão que tinha mais de uma alternativa certa. Tinha um monte de questão que eu fiquei entre três alternativas e não sabia qual era a correta. E a prova de linguagens parece ser meio subjetiva. E aí eu pergunto pra você, e esse é o motivo desse vídeo, você acha que a prova de linguagens é mesmo subjetiva? Ou você ainda não sabe o suficiente para responder as questões e tirar as dúvidas que você tem durante a prova. E aí nesse vídeo eu vou analisar essa questão, vou te dar um monte de insight para você melhorar sua nota de linguagens e você vai sair desse vídeo com a mente explodindo de tanta coisa nova que você vai entender sobre a prova do Enem. E começando por essa questão da subjetividade, vamos analisar as notas que eu já tirei no Enem. Minha melhor nota em matemática foi 44 acertos de 45, minha melhor nota em natureza foi 44 acertos de 45 e minha melhor nota em linguagens foi 42 acertos de 45. Todas são notas boas e a maioria das pessoas que faz mais de 160 acertos no Enem tem as notas muito parecidas com essas. Se você assumir que a prova de linguagens é subjetiva, então você está dizendo que na prova de matemática e natureza eu evoluí e aprendi o suficiente para fazer mais de 40 acertos, mas na prova de linguagens eu tive sorte. E não é estranho para você que as mesmas pessoas que fazem mais de 40 em matemática, natureza e humanas conseguem também fazer mais de 40 em linguagens? Todas têm sorte simultaneamente? E assim, eu entendo esse tipo de pensamento de é subjetiva a prova, porque a prova de linguagens tem muitas sutilezas que dependem muito dos 3 Cs de linguagem que você tem que se preparar para a prova. E a prova de linguagens é, na minha opinião, a mais difícil delas. Como eu digo em alguns dos meus vídeos, para você chegar em 35 acertos, é mais fácil chegar em linguagens e humanas do que é em natureza e matemática. Mas para passar de 40, linguagens é mais difícil do que matemática e natureza. E isso porque depois dos 35 acertos, começa a ser cobrado na prova matéria que você não tem na escola e coisas que você não tem nem ideia de que caem no Enem. E também tem essa questão da sutileza que eu vou explicar bastante durante o vídeo. Então vamos falar um pouquinho dos 3 Cs de linguagens, que é cobrado na prova do Enem e que não tem tanto nas outras áreas, ou pelo menos não tão nitidamente como na prova de linguagens. O primeiro C é de compreensão, o segundo C é de comando e o terceiro C é de conteúdo. Para ir muito bem na prova de linguagens do Enem, você precisa dominar essas 3 dimensões da área do conhecimento. Primeiro, compreensão, você precisa ser um ótimo interpretador. E isso você resolve lendo muita coisa difícil, muita coisa relevante para o Enem e treinando bastante questão. Para resolver a parte dos comandos, tem algumas técnicas para você se virar com isso, que é assim, você precisa entender exatamente o que está sendo perguntado e responder exatamente o que está sendo perguntado, porque é comum na prova ter um monte de alternativa que é verdadeira, mas que não responde aquilo que foi perguntado. Então, para aquela questão em especial, ela é falsa, mas no geral ela seria verdadeira. Nesse vídeo eu vou falar de 2 técnicas para melhorar muito o seu desempenho em relação a comando, e por último eu vou falar de conteúdo para desmistificar algumas coisas e para você entender um pouco melhor o que cai no Enem e para você começar a compreender essa questão da sutileza na prova. Está totalmente relacionada ao conteúdo, mas muitas vezes essa pecinha ainda não encaixou para você. Então, começando por compreensão, eu não vou perder muito tempo, mas você precisa ser um bom interpretador na prova do Enem. Para você ter uma ideia, 35% da parte de linguagens é puramente interpretação. Não tem nenhuma matéria que você precisa saber para responder essas questões, esses 35%, mas você precisa ter lido bastante para ser fácil de ler, fácil de entender e você conseguir chegar na solução. E para melhorar nesse quesito, você precisa ler um monte de coisa durante o ano que seja relevante para o Enem, tanto para você melhorar a sua interpretação, para você ler melhor e mais rápido, como para você já saber alguns conteúdos que caem na prova em forma não de matéria de linguagens, mas de conhecimentos gerais, porque os assuntos que caem nessas questões puramente de interpretação, eles se repetem muito. Então, no meu cronograma eu coloco lá os temas que caem e os assuntos que é bom você ler coisas a respeito para ser mais fácil, mas dando alguns exemplos aqui. Cai bastante questão de preconceito, cai bastante questão de globalização, cai bastante questão de como a tecnologia afeta o nosso dia a dia. Então são assuntos que vale a pena você ler alguns textos mais difíceis para já ter uma bagagem e as questões serem um pouco mais fáceis. Então, para essa primeira dimensão, para você ir bem nela, é importante que você crie o costume de ler sempre coisas relevantes e que não sejam tão fáceis para você estar evoluindo aos poucos na sua interpretação e no seu vocabulário. E para te ajudar nisso, eu fiz um vídeo de qual leitura te ajudaria na prova. Eu vou deixar o link na descrição para depois você checar, que é um monte de coisa que dá para você ler na internet, alguns livros que ajudariam muito em treinar a interpretação. Então são textos às vezes difíceis, mas que são de tópicos e assuntos que caem nessa parte interpretativa da prova. E lembrando que eu falo assim, 35% é puramente interpretação.
porque todo o resto da parte de linguagens também é de interpretação, mas além da interpretação, você precisa saber o conteúdo de ensino médio e o conteúdo que é cobrado na prova do Enem. Então esse primeiro C é chato de resolver, porque você tem que ler sempre, mas é razoavelmente simples de resolver, porque não tem nenhum segredo muito gigantesco, diferente de ler sempre, ler coisas desafiadoras e coisas relevantes. Então vamos para o segundo C, o de comandos, e aqui eu começo a trabalhar aquelas 3 frases e desmistificar um pouco de por que não é bem assim. Então vamos lá. Comando é aquela parte da questão do Enem que está entre o texto e entre as alternativas. É a pergunta em si, do que a questão quer saber. Então a questão no geral vai ter um textinho para você ler, aí vai ter uma pergunta e vai ter as alternativas respondendo essa pergunta. Uma coisa que é muito comum de acontecer no Enem é que entre as alternativas tem várias que são verdadeiras, se você não considerar o que foi perguntado. Se você só ler o texto e as alternativas, várias vão estar lá, ó, isso realmente está sendo dito no texto. Mas se você não tiver um conhecimento mínimo de comando e não ficar bem atento, você vai colocar a questão errada porque você não está respondendo exatamente o que foi perguntado. A alternativa não está falando uma mentira. A alternativa está falando algo que estava no texto, ou algo que você já sabe de conhecimento de mundo, mas não é aquilo que a questão quer saber. Então a questão fica sendo errada. E para resolver essa questão, tem várias coisas que você pode fazer. Eu vou falar 2 técnicas que ajudam demais, e ainda vou deixar um vídeo na descrição que eu menciono alguns tipos de comandos para você conseguir treinar um pouquinho. Então, começando pelas técnicas, elas são bem simples, todo mundo pode usar e vai fazer com que você não caia nessa de nossa, tinha 2 alternativas certas, nossa, eu fiquei entre 3 alternativas e não sabia o que fazer. Então, tenta pôr em prática, tenta treinar um pouquinho até o Enem para você ver como ajuda. Primeira técnica, você não vai começar uma questão de linguagens na ordem que ela vem. Você não vai ler o texto, depois o comando, depois as alternativas. Você sempre vai ler primeiro o comando. Por vários motivos, essa é uma técnica superior do que ler na ordem que a questão vem. Você começando pelo comando, vai ter vários benefícios para você na questão. Primeiro benefício, na hora que você for ler o texto, você vai direto ao que importa do que foi perguntado. Muitas vezes você nem precisa ler o texto inteiro, porque é uma pergunta específica de um trecho do texto. Então você já economiza tempo, já é uma das vantagens. A segunda vantagem é que você já fica atento para responder exatamente o que foi perguntado. Então não corre tanto risco de você ter várias alternativas corretas, porque na sua mente a prioridade não é o texto que você leu antes, é exatamente qual parte do texto e o que foi perguntado na questão. E além disso, você começando pelo comando, em algumas situações mais avançadas, e isso eu não recomendo que você tente praticar agora, você precisa ficar um pouco melhor antes de pôr isso em prática, é que começando pelo comando, tem vezes que você vai bater o olho nas alternativas e meio que já vai saber qual é a certa sem nem tocar no texto. Claro que depois você vai olhar o texto para confirmar, mas é mais um benefício. Então assim, é superior começar pelo comando, não consigo imaginar nenhuma situação que seja melhor você começar pelo texto. Você lendo o comando antes, você vai direto ao assunto. Você já cria um filtro, um raio-x do que você tem que procurar e você não vai cair nessas pegadinhas de tem várias alternativas corretas e acaba errando. Porque você vai se focar no que foi perguntado e qual a resposta para essa pergunta. Então essa é a primeira técnica. Sempre começa uma questão de linguagens pelo comando. Depois você lê o texto, e aí tem umas técnicas avançadas, mas nesse momento, o importante é, começa pelo comando. Você vai ganhar tempo e vai errar menos. E aí a gente vai para a segunda técnica, que também é muito simples. É meio que uma checagem para você ver que não está fazendo besteira. Sempre que você ficar em dúvida entre mais de uma alternativa, isso na prova de linguagens acontece o tempo todo, você vai ler o trecho final do comando com o começo da alternativa que você está supondo que seja a certa. Fazendo esse simples teste antes de assinalar a alternativa, você vai ver se faz sentido a frase formada com esse procedimento. O resultado desse teste que você vai fazer tem que formar algo coerente. Muitas vezes você vai fazer isso com uma alternativa que você está achando que é a certa, e você vai ver que essa alternativa não tem nada a ver com o que foi perguntado. Apesar de que até está no texto aquela alternativa. Mas não faz sentido com a pergunta. Tem que fazer sentido com a pergunta. E essas 2 técnicas sozinhas já vão te dar um monte de ponto extra, porque você vai parar de errar besteira e você vai ganhar tempo também, o que dá mais ponto extra. Então tenta usar essas 2 técnicas sempre. Essas 2 técnicas, assim, todo mundo pode usar, e ajuda muito. E depois, se você quiser ficar mais avançado nessa questão de comandos, eu vou deixar um vídeo na descrição aí. Então eu vou deixar o vídeo de interpretação de texto e vou deixar o vídeo também que falo sobre comandas. É um guia de linguagens, mas que na parte final do vídeo eu falo bastante de comandos, porque existem alguns comandos padrão.
Aquilo não vai ajudar em todas as questões, mas algumas questões seguem um modelinho de comando, e aí você já evita fazer alguns erros. Então vamos para a parte finalmente de conteúdo, e essa é a que eu acho mais doida em relação ao que você já aprendeu. E aqui eu quero falar sobre duas coisas. Primeiro eu quero falar sobre a sutileza da prova de linguagens, que é algo que demora muito tempo, exige muito estudo para você começar a sacar do que se trata, e quero falar também de conteúdos que você acha que talvez caia, mas não exatamente como cai, e vou dar algumas explicações em relação a isso. Então vamos começar falando dessas nuances que tem na prova, essa sutileza. Para quem é membro Lumber Plus, tem um conto lá que eu falo sobre efeito de sentido. Aquilo lá talvez deixe claro, mais claro do que esse vídeo, do que eu tô querendo falar com isso, mas nesse vídeo eu vou me esforçar para dar outros exemplos. Então é assim, a prova de linguagens considera que não é subjetiva. Considera, quando você está corrigindo, que mesmo que pareça que tenha duas alternativas certas, não tem. A pessoa que escreveu aquela questão pensou num motivo para que uma das alternativas fosse a correta e a outra não. E você, na hora de corrigir a prova, eu não estou falando nem na hora de fazer a prova, você não consegue fazer essa distinção porque tem algum aspecto do conteúdo do Enem que você não compreende o suficiente para fazer essa distinção. Mas a pessoa que criou aquela questão, ela pensou nisso. Eu vou fazer duas alternativas que para uma pessoa que é leiga em determinado assunto, essas alternativas vão parecer certas, mas se ele saber um detalhezinho, uma sutileza do conteúdo de linguagens, ele vai conseguir distinguir entre uma e a outra. E tem vários jeitos dele fazer isso, inclusive com o comando, como eu falei. O próprio comando ele pode dar um jeito de duas parecem certas, mas uma não responde à pergunta. Então é sutil, mas aqui eu vou dar um exemplo para você começar a trabalhar essa questão, que é importante que você sempre pense na hora que você está corrigindo as questões de linguagens. Não é subjetivo aquilo, você só não entendeu o motivo de tal coisa ser certa e tal coisa ser errada. E para evoluir nesse quesito, que para mim é o mais difícil de todo o Enem, porque entra numa coisa que parece ser subjetividade, mas não é sutileza. E para você chegar nesse nível, você precisa ter essa sementinha plantada do que é isso, do que se trata isso. Então vamos lá, primeira coisa que você tem que entender. Quando o Enem coloca um texto de algum autor famoso, algum autor bem importante na nossa história, você tem que assumir que aquele texto está totalmente certo. Tudo que a pessoa escreveu naquele texto tinha um propósito, ele não errou. Para um desses autores, como por exemplo Machado de Assis, cada palavra, cada conector, tudo é pensado na hora que ele escreve o texto, tudo tem uma razão de ser. Então, se por algum acaso tem um trecho que parece errado ou ambíguo, é porque ele quis assim. Isso tem um motivo de ser e tem uma razão para ser assim, que você tem que descobrir a razão. Por que ele quis usar um recurso linguístico para deixar o texto dele assim? Ele não errou na hora de escrever. Ele queria que estivesse desse jeito. E para compreender isso e interpretar isso e saber qual que é a intenção do autor na hora de usar esse recurso, você precisa conhecer os recursos. Então você precisa saber o que é ambiguidade, o que é duplo sentido, o que é figurado e literal. Você precisa saber o que é polissemia, você precisa saber o que é ironia, porque todos esses são recursos que às vezes o autor diz uma coisa que pode ter mais de um sentido. Ou ele diz uma coisa que pode ter dois sentidos diferentes e não é para você saber qual é o sentido correto. Ou ele usa uma expressão que na verdade ele quer passar o sentido contrário àquilo que ele usou, como é o caso da ironia. Então você precisa saber quais são os recursos expressivos, os recursos linguísticos, para conseguir compreender essas sutilezas. E quando você não conhece esses recursos, você vai ter um monte de alternativa que é certa. Que você está achando que é um erro ali, ou está ambíguo, mas você acha que está ambíguo porque a pessoa escreveu errado, mas na verdade ela não escreveu errado. Ela queria que estivesse ambíguo. Ou na verdade nem está ambíguo, mas como você não conhece nenhum outro recurso, você está achando que é ambíguo. Então você precisa desenvolver com o tempo essa malícia de juntar o que o autor está te falando, em especial um autor famoso, um autor que você sabe que o cara não vai errar, porque ele é um exemplo de como se usa o português, então ele está usando o português correto. Com a teoria cobrada no Enem, em especial esses recursos, e aí só para tentar deixar um pouquinho mais palpável. Olha só, um autor, vamos lá, Machado de Assis, ele escreveu uma expressão. Se você conhece vários recursos e conhece a matéria bem, essa expressão pode ter o sentido literal, então está falando exatamente aquilo que você está lendo lá. Pode ter um sentido figurado, e aí você tem que ver qual é a conexão daquela expressão que ele está usando com a realidade. Ele pode estar querendo falar o contrário do que ele escreveu com aquela expressão, que seria o caso de uma ironia. Ele pode estar usando uma expressão que, com intenção, propositalmente, tenha mais de um sentido, ou porque ele quer gerar algum tipo de humor, ou porque ele não quer que você saiba a verdade. Então vai ter uma ambiguidade. E qual das coisas ele realmente está querendo te falar?
Você só vai saber se você é uma pessoa que já leu bastante na vida, melhor ainda se for esse próprio autor, e especialmente se você conhece os recursos. Então você tem que estudar figuras de linguagem, tem que estudar recursos expressivos, tem que saber o que é ambiguidade, o que é duplo sentido, o que é polissemia, que tem diferença entre as coisas, precisa saber o que é ironia, precisa saber o que é efeito de sentido, que é uma outra coisa que eu nem falei nesse vídeo, mas que muda também o sentido das coisas. E enquanto você não domina cada um desses recursos, vai ser com certeza para você subjetiva a prova. Porque você não tem ideia do que a pessoa está falando. Que é o que eu falei, ele pode estar querendo falar mais de uma coisa. Ele pode estar querendo que você nem saiba qual seja a verdade. Ele pode estar querendo criar humor. E parece um absurdo, mas ele pode estar querendo falar o contrário daquilo que ele escreveu. Mas depois que você já domina essas nuances do que é um autor consagrado escrevendo, você vai enxergar com bem mais clareza qualquer alternativa certa e errada. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre conteúdo. Tem mais uma coisa, mas só para te lembrar dessa primeira parte do terceiro C, que é a sutileza. Quem é membro Lumber Plus tem acesso a mais de um conto de linguagens, e nos contos eu tento trabalhar um pouco mais esse assunto para você criar um pouco melhor essa malícia. Então vamos lá. O que mais eu quero te falar sobre conteúdo? Coisas que caem e não caem. Porque isso para mim é um horror, como é ensinado por aí. Nem sempre é culpa de quem está ensinando, porque os vestibulares muda muito, muito, muito a matéria que cai para linguagens. Então, por exemplo, você vai fazer uma FUVEST, é completamente diferente do que cai no Enem. E por isso você precisa estar ciente do que cai no Enem, para não ficar estudando um monte de coisa à toa e para estudar coisas que nem toda escola fala, que eu vou deixar até vídeos aqui junto com esse vídeo para você ficar bom nelas também. Então a primeira coisa é algo que eu já falei, interpretação. 1/3 da prova de linguagens é puramente interpretação. Não vai ter algum conteúdo de ensino médio que você precisa ir lá estudar. Você precisa ler bem, mas tem um padrãozinho nessa parte de interpretação, que os assuntos que caem são muito recorrentes. Então no meu cronograma eu deixo lá, tem até bloco específico para você estudar esses assuntos. Aí você vai dar uma olhada no cronograma para saber mais em detalhes. Mas isso tem que ter ciência porque é 1/3 da prova. Dos outros 2/3, cai muito pouco literatura, e literatura quando cai é de romantismo para frente, em especial modernismo. Na parte de gramática e análise sintática, cai muito pouco também. Quando cai gramática, eles dão, por exemplo, um texto publicitário e você tem que identificar qual que é o erro. A parte de gramática é bem mais importante para fazer a redação do que a prova de linguagens em si, que é mais interpretativa. Aí vai cair bastante coisa sobre técnicas de construção de texto, recursos expressivos, formação do português, e vai cair também poemas e artes, bastante. Somando poemas e artes, pode chegar até a ter 10 questões no mesmo ano. E aí tem um porém bem grande. Poemas, as escolas ensinam completamente diferente do que cai no Enem. Elas ensinam como ver métricas, como ver tipo de rima. Esse tipo de coisa não cai no Enem. Cai outra coisa, que é análise de poemas, que eu vou deixar um vídeo logo que acabar esse em seguida, junto nesse vídeo, te ensinando como analisar poema. E também cai artes, que aí as escolas até ensinam bem uma parte, mas tem uma parte de artes que elas não ensinam muito bem, que é qual que é a função e conceito de artes. E também vou colocar um vídeo logo depois da parte de poemas, para você sair desse vídeo assim, melhorando muito, muito, muito seu rendimento em linguagens. E aí, se você quer ver tudo que pode cair em linguagens, tudo que mais caiu, você pode ir no vídeo de ranking, que eu posso deixar na descrição também. Lá tem ranking para cada assunto, o tanto que cai no Enem, até com segredo já, tá com uma análise do que pode cair ou não. E agora eu vou acabar esse vídeo aqui colocando como analisar poemas, e em seguida a parte de artes, que não é ensinada na escola, e depois você dá uma olhada no que está na descrição, que vai ter interpretação de texto, que vai ter também como saber um pouco mais sobre comandos, e o ranking de linguagens, para você ver quais assuntos caem mais e menos. E para quem quiser se aprofundar na parte de sutilezas, acho que tem ao todo 3 contos de linguagens para quem é membro Lumber Plus, que o assunto é mais ou menos esse, que eu falo sobre humor, e falo sobre efeito de sentido, tem totalmente a ver com essa questão de sutilezas. Então é isso, bora pro vídeo de como analisar poemas. Depois de muitos pedidos e como quase ninguém tem uma aula de como interpretar poema na escola, resolvi fazer esse vídeo porque deve ajudar quase todo mundo que vai prestar o Enem. E você vai e aprende o que é um verso e o que é um verso decassílabo, por exemplo, mas não é esse o tipo de coisa que o Enem vai te perguntar. No geral, o Enem vai te dar um poema e vai testar a sua capacidade de ler aquele poema e extrair alguma informação dele. E para isso tem técnicas, que é o que eu vou tentar fazer nesse vídeo, e possivelmente
você vai sair desse vídeo bem mais preparado para responder as questões de poema no Enem e cai em cerca de 7 poemas por prova. Pelo menos foi o que caiu na última prova. Pode cair até mais. Então convém que você saiba pelo menos um pouco da teoria de interpretação de poemas para aumentar sua nota de linguagens e não perder um monte de questão à toa. Então eu separei 5 dicas, sendo a primeira delas a mais extensa e mais importante de todas, que eu vou te explicar a mentalidade e a teoria por trás de um poema e da interpretação de um poema. E com um pouco de sorte, você vai sair desse vídeo cheio de sacadas para na hora do Enem você não ficar desesperado e conseguir efetivamente interpretar o que cair. Então vamos para a dica 1 e presta muita atenção nessa dica, tenta entender cada coisa que eu estou falando, porque se você entender essa dica, é possível que a sua interpretação já dispare para um nível muito superior ao atual. E eu vou começar te falando que um poema é uma espécie de enigma. Por que é uma espécie de enigma? Um poema é uma forma de transmitir conteúdo que o autor vai tentar transmitir esse conteúdo de uma forma bonitinha, de uma forma quase lírica. E é por isso, por exemplo, que um poema pode ter um monte de rima. E para fazer isso, o autor, o cara que escreveu o poema, utiliza de um artifício da língua portuguesa, que é a sua flexibilidade. A língua portuguesa permite que você escreva um período invertendo de várias formas os termos desse período. Então, para conseguir fazer uma rima, você vai deixar de colocar, por exemplo, o sujeito no início da frase para tentar fazer com que no final dos versos, que não são necessariamente o final dos períodos, tenham sempre palavras que rimam entre si. Então você fica invertendo os componentes de uma frase para que você consiga encaixar elas nesse poema que deixa a leitura mais facilitada, mais fluente, mais lírica, possivelmente com rimas. Então quando você está lendo um poema, você está lendo um quebra-cabeça desmontado. E cabe a você pegar as peças desse quebra-cabeça e colocar em ordem. Então, ao ler uma estrofe de um poema, ou um período de um poema, ou seja, uma estrofe, uma sequência de versos, ou um período, ou seja, o início de uma frase até o primeiro ponto final, que não necessariamente é no mesmo verso, pode ter vários versos, você tem que pegar, então, a estrofe ou período e organizar os componentes para que faça sentido, para que fique próximo da ordem direta. E eu vou explicar para vocês como faz isso na prática. Mas você tem que basicamente pegar um monte de palavra e tentar colocar numa ordem que esteja assim. Um sujeito, ou seja, quem vai realizar uma ação, a ação e o que acontece com essa ação ou qual é essa ação. Então sua missão é pegar um monte de palavra, deixar numa ordem direta e o mais simplificado possível, para que seja fácil interpretar qual que é o conteúdo daquele quebra-cabeça. E o que a gente chama de ordem direta, no geral, é sujeito, verbo e objeto. Então, para tentar deixar mais claro isso que eu falei, para você conseguir entender essa parte que foi falada até agora do vídeo, deixa eu te dar um exemplo, senão pode ficar confuso demais, porque eu ainda tenho um monte de dica, é importante que você entenda meio que passo a passo. E eu vou usar aqui o hino do Brasil, porque todo mundo conhece, e deixar muito claro o que eu quero dizer com quebra-cabeça e colocar na ordem certa. Olha só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Esse é o primeiro período e é o que a gente vai analisar. O que você já extrai de importante aqui? Você não necessariamente vai analisar um verso, porque às vezes um verso é só uma parte do período. Então um verso, por exemplo, pode ser o sujeito e o predicado pode estar em outro verso. Então você sempre quer pegar períodos. E o período é esse que eu te falei. E esse período em especial está com os termos que compõem ele totalmente invertidos. Então, por exemplo, se você achar que está na ordem direta, você vai achar que o sujeito de ouviram é eles, que não está explícito no período. Mas o sujeito desse período, do nosso hino, não é eles. O sujeito é as margens plácidas do Ipiranga. E esse período está totalmente embaralhado. O período correto, se não fosse feito para deixar de uma forma mais lírica, ficaria assim. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Olha como muda completamente. E muitos poemas fazem isso para deixar o texto mais bonito, deixar o texto mais agradável de ser lido, para eventualmente ter rimas. O tempo todo, quase todo poema faz isso, alguma inversão. Só que é extremamente importante para compreender o que está sendo falado que você coloque na ordem certa. Porque se você não identifica o sujeito, você não identifica, por exemplo, quem está executando a ação. Se você não identifica o objeto, você não compreende, por exemplo, o que está sendo realizado. Então fica praticamente impossível você interpretar um poema, se você não sabe nem quem está realizando e o que está sendo realizado.
por isso que a dica mais importante, e eu ainda vou falar mais coisas nessa própria dica, é você colocar na ordem certa, numa ordem que faça sentido, numa ordem que você consiga entender o que o autor quer te transmitir de informação. E quem lê muito poema e quem escreve poema tem muito mais facilidade para fazer isso, porque já entende como é feito um poema, então consegue fazer essa tradução automaticamente na cabeça. Mas o primeiro passo para você conseguir fazer isso é você ter a ciência de que isso ocorre, que aquilo é como se fosse um quebra-cabeça embaralhado e você precisa colocar numa ordem que faça mais sentido para você. E aí você até pode me perguntar, mas Lambert, o que ele quer dizer com as margens plácidas do Ipiranga? Isso faz sentido isso ser sujeito? E eu vou te explicar isso na segunda dica já já. Guarda essa informação, mas deixa eu falar mais coisas sobre essa primeira dica, que eu te falei que é colocar numa ordem mais correta para você interpretar e simplificar. Para simplificar, eu vou escolher aqui um trecho do último Enem, de um poema que caiu, e vou também te mostrar uma técnica que você vai usar bastante para tentar entender o que está sendo dito. E aqui, de novo, você tem que entender que grande parte do que tem num poema, ou numa estrofe, já que eu estou trabalhando com estrofes e com períodos, que são termos que o autor coloca para embelezar o texto. Você tem um monte de coisa que está colocada lá, que não é necessariamente a parte principal da informação. É coisa que está lá para deixar mais agradável de ser lido, para ter rima, para deixar mais bonito. Então você tem que cortar algumas coisas que aparecem na estrofe para compreender melhor o que está acontecendo. Eventualmente você corta até versos inteiros. Então deixa eu ler para vocês essa parte desse poema que caiu no ano passado. Então deixa eu ler aqui uma estrofe. Senhor juiz, o instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola, simplesmente, doutor, é um violão. Essa é a estrofe. Então tem um monte de coisa aí. Qual que é a informação dessa estrofe? E para entender a informação central dessa estrofe, você precisa tirar tudo que foi colocado para rimar, que não traz necessariamente alguma informação adicional. Sinceramente, a informação que está sendo passada é o seguinte: o instrumento do crime é um violão. Então, olha só, os dois versos do meio são meio inúteis, porque está falando assim, não é faca, revólver ou pistola. Mas essa informação é inútil, porque se está falando que é um violão, você já sabe que não é todo o resto, porque é um violão. E o segundo verso, nesse processo de contravenção, está meio que repetindo o que já falou no primeiro verso. Então, assim, você pegou um verso inteiro, você tem que tentar interpretar esse verso. Você tem que tentar simplificar. Nesse caso, você não precisa colocar em ordem, como eu falei no caso do hino. Mas vários momentos você vai ter que colocar em ordem. Nesse caso, você tem que só simplificar. Então, em vez de você ficar tentando compreender o que está sendo falado nessa primeira estrofe inteira, é muito mais simples você pegar esse trecho e traduzir para o instrumento do crime é um violão. Essa é a informação que está sendo passada, tirando o embelezamento, a parte que é para deixar mais bonito o texto. Então, de novo, a sua missão é deixar na ordem certa e o mais simples possível. É assim que você pega um quebra-cabeça todo desmontado e transforma isso em conteúdo que aquele trecho está tentando te passar. Eu vou dar mais um exemplo na prática, também da última prova, e esse é um pouco mais simples que o hino nacional, mas você vai ter que fazer uma inversão e tentar simplificar para ficar mais fácil entender. Então aqui é um trecho do hino à bandeira, eu vou ler dois versos da segunda estrofe, que é: contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. Então aqui está invertido, como ficaria colocando na ordem e já fazendo uns acertos. Nós compreendemos o nosso dever ao contemplar o teu vulto sagrado. É o hino à bandeira. Então o vulto sagrado é o vulto sagrado da bandeira. Então você inverte e simplifica. Compreendemos o nosso dever ao olhar para a bandeira. E você começa a perceber que usando essa primeira dica, que eu te falei que é a mais importante, colocar na ordem certa e simplificar, começa a ficar muito mais fácil de interpretar um poema. E é isso que deveriam ter te ensinado na escola, em vez de ficar ensinando as rimas. Não que as rimas não sejam importantes, mas vendo rima você não aprende a entender o que está sendo falado. Como que você aprende a interpretar um poema? Você pega um trecho, destaca qual que é o período, não apenas o verso, porque os versos isoladamente às vezes não têm nenhum significado, isola um período. Coloca na ordem que você acha que é a ordem certa e tenta simplificar. Que aí uma estrofe vai virar uma frase ridícula, vai virar uma oração pequenininha, que nem essa que eu acabei de fazer. Então, assim, eu ainda tenho um monte de dicas sobre poema, mas, sendo sincero, isso é o mais importante. Se cair essa ficha, se você conseguir ler uma estrofe e identificar o que eu te falei, você já vai estar anos-luz de quem não sabe fazer isso.
Isso é o mais importante de tudo. Mas eu tenho um monte de dica ainda que vai facilitar mais o processo, mas entre você ver o vídeo inteiro ou repetir o que eu já falei até agora, repetir o que eu falei até agora é de longe o mais importante. Tinha que ter, meu, juro, 10 minutos no seu ensino médio sobre o que eu falei até agora. É ultra importante. Mas vamos para a segunda dica, que você vai ter ainda mais ferramentas para trabalhar com poemas. Outro aspecto importantíssimo de poemas é o que ficou sobrando da dica 1 que, ok, Lambert, você colocou o hino nacional na ordem certa, mas faz sentido eu falar as margens plácidas do Ipiranga ouviram? E vai fazer sentido se você ouvir essa minha segunda dica e ficar muito bom em figuras de linguagem. Figuras de linguagem é algo que é extremamente utilizado em poemas, porque figuras de linguagem é um recurso expressivo que deixa mais bonito o seu texto, deixa mais elegante seu texto. Você pode usar uma figura de linguagem para conseguir encontrar uma rima para algo que já foi falado. Então, figuras de linguagem cai direto em tudo que é poema. Quanto mais você entender de figuras de linguagem, de quais são as figuras de linguagem, mais ferramentas você tem para interpretar um poema. Porque você vai bater um olho num verso e vai sacar. Isso não é literal, isso é uma figura de linguagem. Então, olha lá, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Tem duas opções aqui, que nenhuma delas é o literal, nenhuma delas é a margem de um rio não ouve nada. As duas opções são, ou as margens do Ipiranga estão sendo personificadas aqui, então elas estão ganhando vida e estão ouvindo o brado, ou as margens do Ipiranga, na verdade, se referem a outra coisa. Então pode ter uma personificação aí, ou as margens do Ipiranga, na verdade, significam as pessoas que estão às margens do rio Ipiranga. E é claro que uma dessas coisas seriam as alternativas da questão. Se estivesse falando assim, é literal? Você vai falar, não, não é literal. Então se tivesse alternativa, o que está sendo falado com as margens não é literal, seria certa. Se estivesse falando, na verdade, as margens se referem a pessoas, seria outra alternativa possível de certa. Ou, neste hino está sendo personificado uma parte da natureza, também seria certo. Então compreende como linguagens assim é extremamente difícil e, eventualmente, realmente é subjetivo. Porque sempre que não é literal, pode ser subjetivo. Mas tem uma lógica por trás. Tem técnicas por trás. Parece que não, porque não te ensinam. E, sinceramente, várias das técnicas não me ensinaram também. Eu fui aprendendo de tanto apanhar em provas. Mas tem uma lógica por trás. E eu sou uma pessoa que é mais de exatas. E eu fui aos poucos entendendo. Tem uma lógica por trás de linguagens. Só se você pensar que existe um sujeito e um predicado, já existe uma lógica enquanto você vai falar algo. E aí você vai estudando mais e vai entendendo mais, e vai aprendendo mais, e vai ficando cada vez mais fácil. E essa dica 2 você vai usar de várias formas. Por exemplo, Camões. Você já viu Camões. Camões adora antítese, adora paradoxo. Figuras de linguagem. Então sempre vai ter um monte de figuras de linguagem. Então é importante, para interpretar direito poema, é como se fosse um pré-requisito você ser muito bom em figuras de linguagem. Poema é difícil interpretar um poema, mas não é tão difícil estudar figuras de linguagem. Coloca aí no sistema de busca, figuras de linguagem. Cria uma lista sua. Qual o nome de cada figura de linguagem? O que significa cada figura de linguagem? Coloca um exemplo do lado de cada figura de linguagem. E esse processo vai ficando automático na sua cabeça. Toda vez que você olha um texto, você já começa a ler em qual que é o conteúdo, o que está sendo falado, quais são as figuras de linguagem aqui. E aí você bate o olho na alternativa e você já elimina quase tudo. Porque aquilo que você pensou enquanto você lia está lá na alternativa. E se você não conhece essas coisas que eu estou falando, vai ser bem difícil você achar. Você vai ficar em dúvida em um monte de alternativa. E aqui eu não vou ler mais nada, porque o vídeo já está começando a ficar longo, mas olha só como faz diferença você entender o que eu estou falando. Nesse caso de Camões, o cara adora antítese e paradoxo. Provavelmente vai ter alguma alternativa falando algo assim: sentimentos ambíguos, paradoxal, dualidade, oposição, dicotomia, que tudo está meio relacionado à antítese, que são duas ideias aparentemente opostas, contraditórias. Então, se eventualmente usar Camões, mesmo que não todo ele não faz isso em todo poema, mas só de mencionar em Camões, a minha mente já cria um alerta. Se tiver alguma alternativa falando uma dessas palavras, dualidade, antagônico, dicotomia, ambiguidade, eu já vou ficar bem esperto para essa alternativa e vou confirmar nos versos se realmente tem essa ideia. Mas a chance de ser certa já é bem maior do que seria num texto de outra pessoa. Então é isso. Essa é a segunda dica
Fique um mestre em figuras de linguagem. Espero ter provado, tanto na primeira dica como as coisas que eu falei na segunda dica, que isso te ajuda muito. E não te ajuda só em poema, te ajuda na prova como um todo, e é algo que não é tão difícil estudar. Estuda figura de linguagens. Você tendo um computador, você tendo um celular, você consegue estudar isso direitinho. Então vamos para a minha terceira dica, e aqui eu vou começar a falar mais rápido, porque o vídeo está ficando grande, e eu estou tentando usar uma ordem mais de importância e de urgência, o que você pode fazer agora para afetar sua nota no próximo Enem. Mas vamos para a terceira dica, que é assim. Li uma estrofe e não entendi absolutamente nada. Ou li uma estrofe e entendi algo, mas li o poema como um todo e não entendi o sentido do poema como um todo. Então vamos lá. Eu vou chamar essa dica aqui de a parte pelo todo e o todo pela parte. Se você entendeu só uma estrofe e não entendeu o poema como um todo, e já está há muito tempo nessa questão, e você não deve perder muito tempo numa questão, assuma que o sentido total do poema é muito relacionado ao sentido da estrofe que você leu, com algumas variações, porque aquela é uma parte do poema, então no sentido do total do poema, no mínimo, tem que estar incluso essa parte que você conseguiu compreender. Então tira conclusões a partir disso. Você, no mínimo, vai eliminar algumas alternativas, que podem, por exemplo, negar totalmente a parte que você entendeu. E eu estou falando isso porque, às vezes, no desespero de tentar interpretar um poema, o que pode acontecer, e acontece com todo mundo, e acontece comigo, porque às vezes é realmente desesperador um poema quando você lê um monte de coisa e não entende absolutamente nada, você precisa confiar um pouco em você, confiar na parte que você entendeu, e lembrar que aquela parte compõe o todo. Então não tem como eliminar aquilo que você entendeu. No mínimo aquilo tem um pouco de veracidade na hora de você responder as alternativas. E o mesmo vale no caminho oposto. Se você entendeu de forma geral o que quer dizer aquele poema, dificilmente uma estrofe não vai ter nada a ver com o resto do poema. Porque a construção de um poema como um todo depende de cada estrofe. Então você também tem que ter essa confiança. Se você entendeu o tom geral de um texto, de um poema, quando você for analisar só uma estrofe, você tem que levar isso em consideração. Isso também vai te ajudar quando você ficar em dúvida. Dá para você responder fazendo esse trabalho. E é claro que o ideal é você conseguir extrair pelo menos uma oração funcional de cada estrofe, como eu fiz na dica 1. Mas nem sempre você vai conseguir, porque tem textos mais difíceis que outros, você pode estar mais nervoso em um momento da prova do que outro. Então, se você tentou tudo e não deu para entender, aí você assume o que eu falei na terceira dica. A parte pelo todo e o todo pela parte. Se você entendeu só uma parte, é possível, tem uma possibilidade grande, que o todo vai estar bem relacionado a essa parte. E o inverso também. Se você entendeu o tom geral do texto, dificilmente aquela parte vai estar dizendo algo que não tem nada a ver com esse tom. Isso pode te ajudar em alguns momentos a sair de uma questão, por exemplo, que você ficou entre duas alternativas e não tem critério nenhum para responder uma ou outra. E eu sei que esse não é o mundo ideal, mas eu estou te falando assim, essa dica é para ser usada quando as outras dicas não te salvaram, quando você realmente não conseguiu interpretar tudo do poema. Então vamos para a minha quarta dica, e aqui começa a ter, vou falar mais duas dicas, e aqui começam a ser dicas que exigem mais tempo para você melhorar. A quarta dica ainda dá para você fazer um pouquinho até a prova, a quinta já é bem mais difícil. A quarta dica é assim, cada escritor prefere falar de determinados temas e prefere utilizar determinados estilos. Então, se você tem tempo para estudar, você pode sim fazer uma lista dos principais autores, quais são os principais temas que ele gosta de falar a respeito e quais são as principais figuras de linguagem que ele gosta de usar. Isso dá mais trabalho a fazer, talvez você ache mais simples, mais simplificado num curso, num cursinho, com uma tabela pronta. Se você for fazer uma pesquisa sozinho, em uma semana é bem difícil fazer isso, né? Você tem que estudar um monte de coisa. Se você está estudando para o ano que vem já é bem mais viável. Então, por exemplo, Camões gosta de falar de amor, gosta de falar de sofrimento relacionado ao amor, gosta de usar antítese e paradoxo. Já Carlos Drummond de Andrade tem 3 fases, em cada fase ele prefere falar de um assunto. Fernando Pessoa tem os heterônimos, e cada heterônimo principal dele prefere falar sobre um tema diferente. E aí o pessoal da Semana de Arte Moderna tem uma lógica própria do que eles gostam de falar. Então, assim, é estudável isso, ser estudável em literatura. Eu não acho que literatura de Enem é como FUVEST, cai bem menos no Enem, mas tem como você fazer um estudo específico em literatura para melhorar a sua interpretação de poema. E como que isso vai facilitar a sua vida? Se você lê um poema e não entende absolutamente nada, você usa essa informação que você já traz com você. Esse autor aqui gosta de falar dessas coisas. Então você, na hora de ler, já fica antenado. Será que ele está querendo dizer isso? E você confirma uma hipótese.
e já tem bem mais ferramentas para responder uma pergunta. Eu sei que demora mais para fazer isso, mas eu estou tentando fazer um vídeo aqui que ajude se você vê no começo do ano ou no fim do ano. Então essa seria a quarta dica. Estude os principais autores, o que eles gostam de falar a respeito e quais as principais figuras de linguagem que eles gostam de usar. Cada um tem um estilo próprio. Então vamos para a minha quinta dica para acabar o vídeo. É uma dica bem simples, que é assim: se você tem tempo, se a sua prova vai demorar para acontecer, comece a ler poema. Quanto mais poema você lê, melhor você fica na interpretação de poema. Como quase tudo na vida, quanto mais você faz algo, melhor você vai ficando nesse algo. Então vale a pena sim. Eu recomendo aqui, Carlos Drummond de Andrade é o que eu mais recomendo, que é o que eu li bastante. É extremamente difícil de interpretar, em muitos casos, então você vai ter que procurar análises de poemas. Mas você lê de vez em quando um poema, procura uma análise, vai começando a encaixar as peças na sua cabeça. Ah, ele quis dizer isso. E aí você lê outro texto da mesma pessoa, você já vai com essa informação e começa a ficar muito mais fácil. Então essa é a minha quinta dica. Leia bastante poema. Uma hora você vai começar a melhorar. Então o vídeo de hoje é esse. Eu espero que te ajude. Eu espero que todas as aulas que você não teve de interpretação de poema na escola, esse vídeo ajude a resolver uma boa parte dos seus problemas relacionados a isso. Que eu, pessoalmente, nunca tive uma aula boa na vida sobre esse assunto, especificamente para o Enem. A única coisa que eu tive foi um pedacinho de literatura que falaram de artes, mas que de longe não te ajuda a resolver a prova do Enem. Então eu tive que ir atrás e aprender sozinho um monte de macete em relação a artes, porque tem um peso razoável. Não tem como você chegar perto de gabaritar a prova de linguagens sem ter um conhecimento mínimo. Então eu resolvi fazer esse vídeo, que eu vou separar em 3 partes, para te contar basicamente tudo que eu sei de artes para o Enem, bem focado na prova, do jeito que cai. E eu vou quebrar esse vídeo em capítulos, para você poder ir para a parte que você quiser. A primeira parte eu vou falar sobre conceitos de artes, que eu acho que é muito importante você ter uma noção para responder as questões de interpretação, que são quase todas as questões do Enem. Depois eu vou falar um pouquinho sobre questões de artes e que modelo que você pode usar para resolver essas questões. E por último eu vou falar de teoria, que é o que teoricamente você deveria saber para a prova de artes, mas que é ensinado de um jeito bem errado na minha visão, e eu vou te falar exatamente o que é importante você saber mesmo, para você estudar antes de ir para a prova. Então é isso, não deixe de ativar a notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos, que agora que eu vou dar um monte de dica para a prova mesmo, para o dia da prova. E bora pro vídeo de hoje. Então vamos começar com a parte de conceitos que você tem que ter em mente para conseguir interpretar direito uma questão que envolve artes. E se o que eu te contar agora for muito novidade para você ou te deixar muito confuso, depois dessa sessão de conceitos eu vou te passar um episódio de uma série que tem no streaming para você procurar, que vai deixar bem mais claro o que eu quero te falar sobre esses conceitos, que são importantes para você conseguir interpretar uma questão, para entender o ponto de vista da pessoa que está falando sobre artes. Porque nem sempre uma questão de artes vai falar sobre uma obra. Às vezes vai falar sobre o conceito mesmo. O que é artes? Então, o que eu quero dizer nessa parte aqui de conceitos? 1. O que é artes? O que pode ser considerado artes? 2. Qual que é a função da arte? Ou se a arte precisa ou não precisa ter uma função? Deve ou não ter uma função? 3. Quanto tempo dura um projeto artístico? E 4. Qual que é a relação da arte com o seu telespectador, com o seu observador? E é muito importante falar sobre essas 4 coisas porque elas têm se desenvolvido e têm mudado ao longo dos anos. Então uma visão mais clássica de artes de 100 anos atrás, de 150 anos atrás, é muito diferente de uma visão que a gente tem de artes hoje em dia, em todos esses aspectos que eu te falei. Então vamos começar com o que é artes. E eu lembro que quando eu era criança, a minha visão de arte era uma pintura, um quadro famoso. Quando eu ia para aula de educação artística, a gente era ensinado a desenhar, a pintar, no máximo fazer uma escultura, e se limitava a isso a minha visão de artes. E hoje o que a gente vê é que muita coisa é considerada artes. Para você ter uma ideia, a definição de artes pelo dicionário é algo tão simples quanto atividade criativa. Então aí você coloca um espectro de algo super restrito, como um quadro é artes. Só que você coloca algo super abrangente, como qualquer atividade humana criativa é considerado artes. E quando você lê uma questão de artes, se for interpretativa, para você tentar entender o ponto de vista da pessoa que fez aquele textinho ou aquela questão, você precisa situar em que lugar desse espectro o autor está colocando as artes. E aí então você vai ter uma visão mais antiga. Você já ouviu falar que o cinema é a 7ª arte? Se o cinema é a 7ª arte, numa visão mais antiga, mais conservadora, você tem pelo menos mais 6 outros tipos de artes, que é uma matéria que você pode até estudar antes.
Mas pela definição de dicionário e a definição mais usada hoje em dia, você tem algo muito mais abrangente, que artes pode ser algo que não é nenhum objeto. Artes pode ser uma experiência, por exemplo. Artes pode ser uma instalação. Artes pode ser uma dança. Você começa a expandir a definição para várias outras coisas, além da minha primeira visão quando criança lá, que era uma pintura, depois para essa visão de 7 artes, e aí tem uma visão bem mais expandida, que é o que a gente vai acabar vendo um pouco mais em teoria. Mas para você ter essa ideia que quando você lê um texto, dependendo da época, dependendo das palavras que o autor usa, ele vai situar artes em algum lugar desse espectro. Como quase tudo, artes pode ser quase tudo, como algo bem específico. Então, o primeiro conceito que eu quero que você fique atento é sobre o que é artes. Não feche a sua mente para algo específico. Artes pode ser muita coisa. E o Enem trabalha com isso. Trabalha com estereótipos, trabalha com preconceito. Então você precisa sacar qual que é a visão de artes que a questão está cobrando e eventualmente vai estar até criticando uma visão de artes muito conservadora, falando que algo mais novo não é considerado artes. E o Enem trabalha com esse tipo de coisa. Trabalha para quebrar as visões antigas sobre determinados temas, em especial artes. E isso tem tudo a ver com o segundo conceito que eu quero que você conheça, que é qual que é a função da arte. Eu vi outro dia uma personalidade falando que a função da arte é meramente divertir alguém. Muita gente acha que a arte tem uma função meramente estética, fazer algo bonito para ser apreciado. Mas a arte pode ter um papel muito mais amplo que isso, inclusive um papel social, de tentar melhorar a sociedade. Então, quando a personalidade falou um negócio desse, que a arte tem um papel meramente de diversão, de entretenimento, para mim é uma viagem imensa e é algo que inclusive o Enem trata. É meio que uma alienação. A gente pode usar a arte para questionar as coisas do dia a dia que estão erradas, que estão afetando alguém negativamente. Então, quando você pega, por exemplo, um fotógrafo que é um dos mais famosos do mundo, Sebastião Salgado, um fotógrafo brasileiro, e ele tem um monte de foto retratando a fome na África, por exemplo. Ele não está tirando uma foto, que é uma das modalidades de arte, para simplesmente fazer algo bonito. Ele está tirando aquela foto para tentar conscientizar todo mundo de olha como tem coisa errada no mundo, olha como a gente tem que mudar. Quando o Picasso também fez aquele quadro famoso dele, Guernica, que inclusive acho que já caiu no Enem, que é sobre a guerra, sobre como a guerra traz destruição, como a guerra é um caos, também tem um papel social. Do tipo, ó, como tá errado fazer isso. Então, falar que arte é simplesmente para ser exposta como algo bonito, ou simplesmente para divertir, é uma alienação mesmo. Então você tem que entender na hora de interpretar uma questão, se é a pessoa que está falando sobre arte, qual visão de arte ela tem? Essa visão conservadora ou essa visão abrangente que a arte tem sim um papel importantíssimo social? E eu acho que isso faz um link super bacana com o terceiro conceito que eu quero que você saiba, que é assim, quando você faz algo que é considerado arte, aquilo tem que durar para sempre? Tipo uma Mona Lisa que a gente deixa no museu e ninguém pode tocar e vai ficar lá eternamente, por isso que a gente tem que ajustar a temperatura do ambiente, tem que ajustar a umidade do ambiente, tem que colocar as pessoas a não sei quantos metros, não pode deixar tirar certas fotos porque o flash pode estragar a pintura. Ou arte pode ser algo extremamente efêmero, que você faz a arte e ela acaba em seguida. E a resposta para isso, o conceito que você tem que saber, é que pode ser ambos, pode ser qualquer um deles. Inclusive, tem movimentos artísticos mais recentes, que a gente chama de pós-modernistas, que trabalham com essa questão de talvez a nossa sociedade esteja errada em ser muito efêmera, em ter produtos que vão quebrar em seguida, com obsolescência programada, e que as nossas relações estão fadadas ao insucesso e a terminarem rápido, porque não há mais um vínculo nas relações duradouro, que é um tema super explorado na sociologia que cai no Enem também. Quando a gente fala de Bauman e modernidade líquida, ele fala sobre isso, na forma de um livro. Mas tem movimentos artísticos que tentam fazer uma obra que se acaba logo em seguida. Então eles usam, por exemplo, alimentos que vão apodrecer em seguida. Então a obra existe hoje, mas não vai existir daqui a 3, 5 dias. Vai começar a ficar fedida. E aí também o próprio movimento é a crítica à sociedade. E outros movimentos que tentam usar só coisa reciclável, só lixo, para fazer uma obra. Também com essa questão, que a gente não está fazendo muito mais coisa do que a gente precisa, porque a gente produz para que a coisa quebre e sobre. Então a gente precisa usar essas coisas de uma forma produtiva. E aí volta no aspecto de função social. Mostrar para o mundo como tem coisa errada por meio da arte.
mas também trabalha com esse terceiro conceito que eu te falei, que é, não precisa ser uma obra para durar para sempre. Essa é uma obra que vai durar pouquíssimos dias. E aí tem uma grande função social nessa obra. E ela está muito mais interessada em produzir uma lembrança ou fazer a pessoa pensar do que existir para sempre. E isso me leva ao quarto conceito que eu queria que você pensasse a respeito, que é qual que é a nossa relação com um projeto artístico. Então, quando você pensa numa pintura, a nossa relação é de observador, que se afasta e fica olhando, contemplando e talvez ache aquilo bonito. Mas o que tem hoje em dia é um monte de projeto artístico que você interage com o projeto, que você pode tocar, que você pode mudar, que você ajuda a pessoa que criou aquela arte inicial a fazer uma nova arte por meio da sua contribuição. Isso também acontece pela internet, mas às vezes acontece numa instalação que você vai e em vez de estar escrito não toque, vai estar escrito não só para você tocar, como talvez fazer o que você quiser com aquilo que está exposto. Então esse é o quarto conceito. E para recapitular, são 4 conceitos que eu acho que vai te ajudar muito a interpretação. O que é arte? E pode ser uma gama de coisas. Qual a função da arte? Ela pode ter como pode não ter. Eu pessoalmente prefiro a visão de que arte pode e deve ter um papel social para melhorar a sociedade. Quanto tempo pode durar um projeto artístico? Pode ser para sempre, pode ser, por exemplo, arquiteturas de Roma Antiga que ainda existem, como pode ser algo feito de alimentos que vai acabar em 3 dias. E o quarto conceito seria de qual que é a relação do espectador com a arte. É só de assistir ou pode tocar? Então são esses 4 conceitos. Não tem resposta certa. O importante é você entender na questão qual é a visão do cara em relação à arte. Que aí vai ficar muito mais fácil achar a alternativa certa. E tem um episódio de uma série do streaming mais famoso que é fantástico. Se assistir só esse episódio, e esses 4 conceitos que eu te falei vão ficar muito claros e é bem legal também. Eu vou colocar na descrição, você dá uma olhada. Vou colocar na descrição assim: assistir episódio tal, de série tal, de tal streaming. Então, para começar o meu guia completo de artes para o Enem, era isso que eu queria te falar, esses 4 conceitos. Vamos para a segunda parte do vídeo, que é questões de artes que caem no Enem. E essa parte também acho bem legal, que também como a primeira parte você não vai ter aula em lugar nenhum e te ajuda na prova. Então tem a maioria das questões de artes do Enem tem um formato. E o formato é o seguinte: vai ter um textinho, um texto verbal e um texto não verbal, mas pode ser verbal também, mas vai ter um projeto artístico. Então vai ter um texto, uma dissertação, por exemplo, uma reportagem, e vai ter um quadro, por exemplo, ou uma foto de uma escultura, ou qualquer variedade de artes que você pode pensar. E a questão vai pedir uma análise de comparação entre o que o texto está falando e o que aquela obra está te mostrando. E nas alternativas vai ter um monte de opção, do tipo, tal obra assume a visão de tal texto da seguinte forma. Comparando as duas. Na própria alternativa vai ter um tipo de comparação entre as duas. E aí você tem que acertar o tipo de comparação. Tem 2 jeitos de fazer uma questão assim. E esse tipo de questão, que é o que mais cai para artes, eu gosto de fazer dando uma pensada antes de ler as alternativas. Porque eventualmente você descobre a resposta antes de ver as alternativas. Quando você vê as alternativas, já fica claro, é essa. E tem uma forma um pouco mais subjetiva de resolver esse tipo de questão e uma forma um pouco mais objetiva. A forma mais subjetiva é pensar, no geral, qual que é a relação do quadro com o texto. E aí você pode pensar assim: esse quadro está confirmando o que foi falado no texto? Esse quadro está criticando o que foi falado no texto? Esse quadro concretiza algo abstrato que foi falado no texto? Ou inverso, o texto tem uma visão concreta, o quadro traz uma visão abstrata da mesma coisa? Ou o quadro está exemplificando o que foi falado no texto, está complementando o que foi falado no texto? Ou o texto traz uma visão mais restrita de algo e o quadro traz uma visão mais abrangente de algo? Vice-versa também é válido. O texto traz uma visão muito abrangente de algo, a obra traz uma visão muito restrita de algo. Então essa é a forma mais subjetiva. Você dá uma pensada de modo geral nos dois, qual que é a relação? Exatamente, eles usam a palavra qual a relação. E o seu pensamento também tem que ser assim, qual que é a relação? Eles estão falando a mesma coisa, estão falando coisas diferentes? O que um complementa do outro? Ou às vezes está criticando, um está falando negativo, um está falando positivo. Isso também vale para a questão que compara 2 textos verbais, não só as questões de artes, mas é um dos jeitos de resolver. O segundo jeito de resolver, na minha opinião, é um pouco mais objetivo, porque eu uso um método para resolver. E se você quiser saber mais detalhadamente o que é esse método, você pode ir para o meu guia de linguagens, meu guia completo de linguagens, que é a última parte do vídeo eu fico falando um tempão sobre isso.
Mas é basicamente assim. Eu uso um método que eu separo 3 atributos e comparo os 3 atributos do texto verbal com o texto não verbal. O primeiro é a forma, o segundo é o conteúdo, o terceiro é a intenção. Simplificadamente, eu penso assim, a forma do primeiro texto é igual à forma do segundo texto? Isso pode, quando é artes, no geral a forma já é diferente. Quando são dois textos verbais, um pode ser, por exemplo, uma dissertação, um pode ser um conto, um pode ser uma charge, um pode ser uma novela. Então você compara a forma. O outro é conteúdo. O que esse texto está falando? É a mesma coisa que essa imagem está falando? E a última coisa é a intenção. O cara que escreveu esse texto tinha uma intenção de afetar a pessoa que está lendo. Da mesma forma que o cara que fez esse quadro tinha intenção de afetar a pessoa que estava vendo esse quadro, a intenção dos criadores era a mesma. Então eu avalio nesses 3 atributos. E eu fiz um vídeo que eu resolvo uma questão de linguagens dessa forma, seguindo esse método. Eu vou colocar o link aqui. E se você quiser mais informação, você também pode ir no meu guia de linguagens. Então é isso que eu queria te falar. Essa parte era para te falar sobre o jeito que cai, como você pode resolver de uma forma mais estruturada uma questão de artes. E aí vamos para a terceira parte do vídeo, que é de teoria. E aqui eu vou falar o que é ensinado e que em teoria pode cair na prova, e o que eu acho que é realmente importante que você saiba. O normal para artes é seguir um modelo de história da arte e uma visão cronológica, de como foi meio que evoluindo a arte, mudando a arte ao longo dos anos. E essa visão, que é a mais ensinada em escolas e que teoricamente pode cair no Enem, mas na prática cai menos, é assim. Tem uma arte lá atrás, no que a gente chamava antigamente de pré-história, que não fala mais assim, que é a arte rupestre, que é aquela arte, por exemplo, que a gente encontrava nas paredes das cavernas. É meio importante você saber um pouquinho disso, porque tem no Brasil, por exemplo. Aí depois você vai para uma visão assim, pode ter arte do Egito, e você chega na parte mais clássica, que é Grécia e Roma. Então você vai ter uma comparação, por exemplo, de arquitetura românica com arquitetura árabe com arquitetura gótica. Isso pode cair. Como que é uma igreja mais românica, como que é uma igreja mais gótica? O que é um arco árabe, o que é um arco gótico? E as características. Também vai para uma comparação do tipo, aí veio a Renascença e a arte da Renascença, que retomava a arte clássica, comparada com a barroca. Eles têm que falar de contraste. E aí, por fim, a gente vai para o que cai mesmo, que é a partir de vanguardas europeias, e é isso que eu acho que você tem que se focar. Não é que o resto não pode cair, mas o que eu vejo que é mais importante, que cai com uma frequência bem maior, é a partir desse momento. Então você vai ter que saber lá a partir de impressionismo. Saber impressionismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo. Vanguardas europeias você tem que cubismo, você tem que dominar. E para saber isso, você tem que saber o nome de cada movimento, as características básicas e pelo menos um exemplo, uma pessoa importante desse momento, desse movimento. E a gente vai para outro tema muito importante que vale a pena você se focar bastante também, que é Semana da Arte Moderna. É legal você conhecer bastante sobre isso. E por último, movimentos pós-modernistas. E para te ajudar um pouquinho mais, eu vou colocar na descrição quais são as vanguardas europeias e quais são os movimentos que vale a pena se conhecer do pós-modernismo. E aí você pesquisa, e é o que eu te falei, o que é aquele movimento, principais características, e pelo menos um nome famoso, para você ter uma ideia, e se cair na prova, você bate o olho e já sabe do que se trata. Fora isso, acho que vale a pena você estudar bem Semana da Arte Moderna, saber um pouquinho de Tropicália, cinema novo, essas coisas caem também. E para mim essas são as prioridades. Para te falar assim, eu acho que para trás de impressionismo é bem mais difícil cair. Só arte rupestre, que acho que vale a pena você dar uma pesquisada extra, porque por um acaso tem no Brasil. O resto cai super pouco no comparativo. Se você tiver tempo sobrando, dá uma olhada em tudo. Dá uma olhada em história da arte completa. Agora, se você já tem que fazer um estudo mais focado, que é o que eu faria, eu acho, porque apesar de cair bastante arte, você tem um monte de outro assunto para estudar, de impressionismo para frente se torna mais provável de cair na prova do Enem. Mas eu ainda te diria que a parte 1 e 2 do vídeo vai te ajudar mais, porque é uma prova de linguagens, e uma prova de linguagens é muito mais interpretativa do que teórica. E as dicas que eu tenho para te dar de interpretação são essas que eu te falei, de saber esses conceitos, já ajuda muito na hora de ler um exercício, e saber resolver uma questão quando compara um texto verbal com não verbal. E com isso, basicamente, eu te passei quase tudo que eu sei para a prova do Enem, em termos de artes. O que mais? Eu recomendo que você veja o episódio que eu vou colocar na descrição da série, que acho que ajuda bem nessa questão de conceitos. Outra coisa que você pode fazer durante a sua vida é se interessar mais por artes.
porque eventualmente é algo que você vê no seu dia a dia, às vezes até nas mídias sociais, você vê algo que se torna um movimento artístico, ou que é uma tendência, ou que retoma a arte antiga. Você começa a criar um olhar para essas coisas. Com isso, está terminado o meu guia completo de artes para o Enem. Eu espero que te ajude muito na prova de linguagens e obrigado.